Nesta aula vamos estudar como calcular área entre duas curvas. Vamos começar com uma revisão de somas de Riemann. Tem aqui o gráfico de uma função contínua, não negativa, então se é o gráfico, a curva y igual a f de x está toda acima do eixo do x, no intervalo fechado AB. Então a ideia é calcular a área debaixo do gráfico dessa função dentro do intervalo fechado AB. Então nós dividimos o intervalo AB em n faixas. Então a ideia da soma de Riemann é dividir o intervalo AB em n subintervalos que vão gerar então n faixas, que vão ao todo nos dão a região debaixo do gráfico da função no intervalo fechado AB. Então nós vamos supor que ΔXK é a largura da késima faixa e vamos aproximar a área daquela faixa pela área do retângulo f de xk estrela ΔXK, é a área de um retângulo com a largura ΔXK, a largura do subintervalo, e a altura é calculada pelo valor da função num ponto escolhido dentro do intervalo de forma completamente arbitrária. Pode ser qualquer ponto, pode ser o ponto da extrema esquerda, o ponto médio, o ponto de extrema direita ou qualquer outro ponto, esse chamado xk estrela. Ele que vai determinar a altura do retângulo. Então, f de xk estrela é a altura do retângulo, enquanto ΔXK é a base, o comprimento da base do retângulo, que então vai aproximar a área da késima faixa. Então agora nós vamos somar as áreas aproximadas das faixas para aproximar a toda a área A pela soma de Riemann. Então a área debaixo do gráfico da função, a área daquela região, é aproximada então pela soma das áreas dos retângulos. Ela é igual à soma das áreas das faixas, mas cada faixa é aproximada por um retângulo. Então aquela soma do lado direito ali é a soma de Riemann referente então a esta partição, essa escolha de divisão do intervalo AB em n subintervalos e a escolha desses pontos representativos xk estrela que determinam as alturas dos retângulos que então aproximam as áreas de cada faixa. Então agora a ideia é que a aproximação é cada vez melhor à medida que eu tenho um número maior de faixas e que a largura de cada faixa tenda a zero. Então a ideia é tomar o limite dessas somas de Riemann quando o número de subintervalos crescer e suas amplitudes, os seus comprimentos tenderem a zero. Isso faz com que o erro da aproximação tenda a zero e produza a seguinte integral definida para a área exata A. Então a área debaixo do gráfico da função f no intervalo fechado AB é o limite quando o tamanho máximo dos intervalos, dos n subintervalos, tende a zero, né? E o número n deve automaticamente tender ao infinito, o número desses subintervalos, já que o tamanho máximo deles tende a zero. Esse limite então existe porque a função é contínua e esse limite é definido como sendo a integral de A até B da função f de x dx. Na notação, o efeito do processo do limite sobre a soma de Riemann, o somatório de k igual a 1 até n se transforma na integral de A até B. Aquele termo f de xk estrela se transforma em f de x na notação de integral definida, e o ΔXK se transforma em dx. Então é como se o f de x fosse a altura de retângulo. Teria uma infinidade de retângulos de base dx, uma base extremamente pequena. Tem uma infinidade desses retângulos, todos com altura f de x, com base dx. Então a soma de A até B seria a integral, a soma dessas áreas, que me daria o valor exato da área.
Vamos então calcular a área entre os gráficos de duas funções, a área entre as curvas y igual a f de x, o gráfico da função f, e a curva y igual a g de x, o gráfico da função g. Nossas hipóteses serão bem simples. Eu tenho duas funções contínuas em um intervalo fechado AB. E a hipótese aqui principal é que a função f é sempre maior ou igual que a função g para todo x dentro do intervalo, ou seja, o gráfico da função f de x está sempre acima do gráfico da função g dentro do intervalo AB. Né? Fora do intervalo AB não interessa, né? Não nos interessa. Mas dentro do intervalo AB, o gráfico da função f está sempre acima do gráfico da função g. Eles podem até se tocarem em algum ponto, essas curvas podem se tocar, mas não existe cruze. O gráfico da f está sempre acima do gráfico da g dentro do intervalo AB. Então, essa é a nossa hipótese principal, além da continuidade, é claro, das duas funções dentro do intervalo fechado AB. O objetivo é calcular a área A entre os gráficos, entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, entre os gráficos das duas funções. Então, ali está uma ilustração típica dessa situação. O gráfico da função f sempre acima do gráfico da função g dentro do intervalo AB, duas curvas contínuas, então elas geram aquela região cuja área é A. O objetivo então é calcular essa área A dessa região. Para isso nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos, cada subintervalo de tamanho ΔXK. Isso vai me gerar, então, n faixas, a soma das áreas de cada a soma das áreas de todas as faixas me dá o valor exato da área da região. Mas nós não vamos usar, nós não temos como calcular a área de cada faixa. Nós vamos aproximar a área da faixa por uma área de um retângulo, e esse retângulo tem base ΔXK, né, o tamanho do intervalo, do késimo intervalo. Eu vou escolher agora um ponto representativo, pode ser qualquer ponto dentro desse subintervalo. Eu vou chamar esse ponto de xk estrela, e a altura deste retângulo, dá para ver claramente pela figura, é f de xk estrela menos g de xk estrela. Então, o valor da função diferença f menos g nesse ponto, xk estrela, vai me dar a altura do retângulo, cuja base é ΔXK e cuja área, então, será uma aproximação para a área da késima faixa. Então, a área do retângulo fica f de xk estrela menos g de xk estrela, que é a altura, vezes ΔXK. Então, a área da região é aproximada, então, pela uma soma de Riemann. É uma soma de Riemann não é da função f somente, nem da função g, é da função diferença, a função f menos g. Então, o somatório de k igual a 1 até n, tem aquele termo ali que representa a altura do retângulo, que é f de xk estrela menos g de xk estrela. Essa é a função envolvida, a função f menos g, calculada em um dos pontos da partição, né, o ponto representativo, vezes o tamanho de cada subintervalo, né, o tamanho do intervalo, do subintervalo correspondente, que é o ΔXK. Então, agora é só tomar o limite dessa partição, do limite quando o tamanho máximo dessa partição tende a zero. Isso vai me dar o valor exato da área, né? E esse limite deve existir porque isso é a integral indefinida da função f. Eu tenho duas funções contínuas, então a diferença da função das duas funções f menos g é uma função contínua, portanto integrável. Então esse limite existe, e a área, então, entre as duas curvas, sob essa hipótese que o gráfico da f está sempre acima do gráfico da g dentro do intervalo AB, essa área é simplesmente a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Vamos a um exemplo. Então vamos
Calcular a área da região limitada acima pela reta y igual a x mais 6, abaixo pela curva y igual a x ao quadrado e nas laterais pelas retas x igual a 0 e x igual a 2, duas retas verticais. Então está ali a região que é delimitada então por essas curvas, né? Acima pela reta y igual a x mais 6, abaixo pela curva, pela parábola y igual a x ao quadrado e nas laterais pelas retas verticais x igual a 0 e x igual a 2. Então isso se enquadra perfeitamente no tipo de região entre dois gráficos, né, de duas funções contínuas. Uma função é a função f de x igual a x mais 6, a outra função é a função g de x igual a x ao quadrado e o intervalo em consideração é o intervalo 0, 2. Né? Nós temos que nesse intervalo, no intervalo 0, 2, a reta está sempre acima da parábola, ou seja, a função f está sempre acima da função g. Estamos dentro das hipóteses do resultado que obtivemos para a fórmula da área entre duas curvas. Então está aí a área dessa região, é a integral de 0 até 2, então no intervalo 0, 2, então a integral de 0 até 2 da diferença das duas funções, f menos g, da função que está por cima, que é f, menos a função que está por baixo, que é g. Então, temos a integral de 0 até 2 de x mais 6 menos x ao quadrado. Então, temos um polinômio para integrar de 0 até 2. Isso, então, é fácil. Usando o teorema fundamental do cálculo, colocamos aí a antiderivada de x é x2 sobre 2, a antiderivada de 6 é 6x, e a antiderivada de x quadrado, x3 sobre 3. Então calculamos essa função em x igual a 2, depois em x igual a 0 e subtraímos. Usamos o teorema fundamental do cálculo aí. Aquela segunda parcela ali é 0, né? E fazendo a continha temos a resposta final. O valor da área dessa região é 34 terços. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular a área da região englobada pelas curvas y igual a x quadrado e y igual a x mais 6. Então temos que fazer o gráfico dessa região aí. A curva y igual a x mais 6 é uma reta, né? E a curva y igual a x quadrado é uma parábola com vértice na origem. Então está aí a região delimitada por essas duas curvas. Temos que calcular então aquela região ali, a área daquela região. A curva que está por cima, o gráfico de uma função f de x igual a x mais 6, e a curva que está por baixo, o gráfico de uma função g de x igual a x ao quadrado. Né? Então, a área daquela região ali é a integral de A até B, o intervalo fechado nós temos que encontrá-lo ainda, então eu vou deixar indicado o intervalo de A até B da função que está por cima, que é x mais 6, menos a função que está por baixo, que é x ao quadrado dx. Então, para encontrar os valores de A e B, eu preciso achar os pontos onde as curvas se tocam, né? Os pontos de intersecção das duas curvas. Uma é a curva y igual a x2 e a outra é a curva y igual a x mais 6. Então isso acontece quando x2 for igual a x mais 6. Tá? Então em equação de segundo grau, x quadrado menos x menos 6 igual a 0. Posso fatorar o termo, resolver por Bhaskara, né? Ou posso fatorar aquele termo quadrático em x mais 2 vezes x menos 3. Então as raízes são x igual a menos 2 e x igual a 3. Então esses são os limites de integração, né? O limite inferior, né? É o A, é o igual a menos 2, e B é o limite superior de integração, é o x igual a 3. Então a área, né, dessa região é a integral então, de menos 2 até 3 de x mais 6 menos x quadrado dx. Então agora fica fácil, né, usar o termo fundamental do cálculo. A antiderivada que vamos colocar no colchete ali, a antiderivada de x é x quadrado sobre 2, a de 6 é 6x e a de x quadrado é x3 sobre 3. Então está ali a função no colchete entre menos 2 e 3. Então faço
aquela expressão do coeficiente igual a 3, depois faço x igual a 3, depois faço x igual a menos 2 e subtraio, né? Então isso dá o valor da área, o valor exato da área dessa região aí, que é 125 sextos. Vamos usar mais um exemplo. Temos uma situação em movimento retilíneo com duas partículas. Um é o carro 1, outro é o carro 2. Duas partículas partem do repouso, os dois carros partem com velocidade inicial 0, e a velocidade do carro 1 é dada pela função v1 de t, e a velocidade do carro 2 é dada pela função v2 de t. A função v2 está sempre acima da função v1, isso delimita uma região entre as duas curvas, né, dentro do intervalo 0t, com uma certa área. Então o objetivo aqui é identificar o que representa esta área, né? Qual o significado da área entre as duas curvas dentro desse intervalo 0t, as duas curvas velocidade em função do tempo. Então, as duas funções v1 e v2 são não negativas, né? Dentro do intervalo 0t, o que significa que o módulo de v1 é igual a v1 e o módulo de v2 é igual a v2. Então, a integral de v1 é igual à integral do módulo, e a integral do módulo de uma função é a distância percorrida por ela. Então a distância percorrida pelo carro 1 é simplesmente a integral de 0 até t de v1 de t, enquanto que a distância percorrida pelo carro 2 dentro desse intervalo de tempo é a integral de 0 até t de v2 de t dt. Então as duas curvas de velocidade são funções contínuas, v2 está sempre acima de v1 dentro do intervalo 0 a t, então a área entre as curvas é a integral de 0 a t de v2, a função que está por cima, menos v1, a função que está por baixo. A integral da diferença de duas funções é a diferença das integrais, a propriedade das integrais definidas, então isso dá a integral de 0 até t de v2 menos a integral de 0 até t de v1. A integral de 0 até t de v2 de t dt é a distância percorrida pelo carro 2 no intervalo de tempo 0t, e a integral de 0 até t de v1 de t é a distância percorrida pelo carro 1 dentro desse intervalo. Então, o significado da área é a diferença entre as distâncias percorridas pelo carro 2 e o carro 1 dentro desse intervalo de tempo. Se adicionarmos mais uma hipótese, né, que as duas posições iniciais sejam idênticas, ou seja, S1 de 0, a posição inicial do carro 1, igual a S2 de 0, a posição inicial do carro 2, então os dois carros partem igualados, né, partem da mesma posição, né, nenhum carro partiu à frente do outro, né, iniciou esse percurso à frente do outro, os dois carros estão na mesma posição no instante t igual a 0, então a área, né, que é a distância, a diferença entre as distâncias percorridas entre os dois carros, significa então a distância entre o que o carro 2 estará à frente do carro 1 ao final do intervalo de tempo, ou seja, no instante t maiúsculo, o carro 2 estará à frente do carro 1, já que a velocidade do carro 2 está sempre acima da velocidade do carro 1, e eles partiram do mesmo, né, com velocidade inicial, partiram do repouso e da mesma posição, né? Então, esta área será a distância entre que o carro 2 estará à frente do carro 1 ao final do intervalo de tempo, ou seja, no instante t maiúsculo. Vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar a área da região englobada pelas curvas curvas x igual a y ao quadrado e y igual a x menos 2. Então, está aí o gráfico dessas duas curvas. Uma é uma parábola com o vértice na origem, mas a abertura positiva na direção do eixo do x, né? Essa é a curva y, x igual a y ao quadrado igual a x. A outra é uma reta, né? A reta y igual a x menos 2. Então a região entre as duas curvas está bem clara, né? E tem aquela área A que nós devemos calcular. Antes de mais nada, vamos encontrar os pontos de intersecção das duas curvas, né, que serão pontos importantes. A primeira curva é a parábola x igual a
y ao quadrado e a segunda é a reta y igual a x menos 2. Para igualar, resolver encontrar esses pontos de intersecção, eu vou igualar o y ao quadrado nas duas curvas. Então, eu vou calcular y ao quadrado ali na reta. Na equação da reta, elevando ao quadrado ambos os termos, né? Y ao quadrado é x menos 2 ao quadrado. Então, o termo y ao quadrado será igualado. Então, eu tenho x deve ser igual a x menos 2 ao quadrado. Esse vai me dar a coordenada x dos pontos de intersecção dessas duas curvas. Serão duas soluções para essa equação. X menos 2 ao quadrado é x2 menos 4x mais 4, então a equação quadrática fica x2 menos 5x mais 4 igual a zero. Eu posso resolver por Bhaskara ou posso fatorar aquele polinômio em x menos 4 vezes x menos 1, que me dá as duas raízes. Então x igual a 4 e x igual a 1. Então agora ali estão os pontos de intersecção da curva. Então anoto que agora, para o cálculo da área dessa região, eu vou dividir essa região em duas regiões. Primeiro eu noto que a parábola, né, a curva x igual a y ao quadrado, essa parábola que está com um vértice na origem e abertura na direção positiva do eixo do x, não é o gráfico de uma função, né? Ela falha no teste de retas verticais, né? Uma reta vertical toca essa parábola em mais de um ponto. Essa parábola representa, na verdade, o gráfico de duas funções, né? Se eu tenho x igual a y ao quadrado, então y pode ser a raiz de x, ou também y pode ser igual a menos a raiz de x. Então eu tenho duas funções. Uma tem um gráfico y igual a mais a raiz de x, né? A parte superior da parábola, e a parte inferior da parábola é o menos raiz de x. Então está ali a situação. A parábola é dividida em dois ramos, né? Um ramo superior y igual a raiz de x, o ramo inferior é y igual a menos raiz de x. Agora sim, isso são gráficos de funções, né? E além disso eu tenho a reta, né, com a equação y igual a x menos 2. Então a região englobada pelas curvas x igual a y ao quadrado e y igual a x menos 2, ela pode ser dividida em duas regiões. A primeira região tem área A1, ela é a região entre as duas curvas, a curva que está por cima, raiz de x, e a curva que está por baixo, menos raiz de x, dentro do intervalo 0,1. A segunda região tem área A2. Essa região é delimitada superiormente pela curva raiz de x e inferiormente pela reta y igual a x menos 2, dentro do intervalo 1, 4. Então, a área A1 é dada então pela integral de 0 até 1 da raiz de x, função que está por cima, menos a raiz de x, função que está por baixo. Então, isso é integral de 0 até 1 de 2 vezes a raiz de x, então isso é 2 vezes a integral de x na 1 meio de 0 até 1. Antiderivada, então, 2 vezes x na 3 meios sobre 3 meios, deve ser calculada em 1, calculada em 0 e subtraída, teorema fundamental do cálculo, e então isso me dá, fazendo a conta ali, 4 terços, né? Que então é a área da região, da primeira região, a área A1. A área 2, curva que está por cima é a raiz de x, a curva que está por baixo, x menos 2, né? Y igual a x menos 2 é a reta. Note o parênteses dele que é necessário, porque o sinal de menos deve ser distribuído em ambos os termos da segunda função, da função que está por baixo. Então eu tenho a área A2, a integral de 1 até 4 de raiz de x menos 2. Então isso me dá a integral de 1 até 4, aí, em vez da raiz de x eu escrevo x no meio, então eu tenho menos x e menos 2 dá mais 2. O teorema fundamental do cálculo agora pode ser aplicado dentro do colchete da linha de derivada básica, que é x na 3 meios sobre 3 meios menos x 2 sobre 2 mais 2x. Calculo em x igual a 4, calculo em x igual a 1 e subtraio, isso me dá, fazendo a conta aí, 16 sextos, então essa é a área 2. Então a área total, a área A é a soma das duas áreas, A1 e A2, 4 terços mais a 9 sextos, que dá 9 meios.
Revertendo os papéis de x e y. Imagine que eu tenho a seguinte situação. Queremos calcular a área dessa região, que é delimitada por essas duas curvas, só que elas são gráficos não de funções de x, e sim de funções de y. Tenho a função w, função de y, x igual a w de y, esse é o gráfico da primeira função, a função que está mais à direita, e a função que está mais à esquerda, curva que está mais à esquerda, o gráfico da função x igual a v de y, dentro do intervalo CD. Então, hipóteses: duas funções contínuas, v e w, duas funções contínuas dentro do intervalo CD. E a hipótese fundamental é que a função w está mais à direita, o gráfico da função w está mais à direita do que o gráfico da função v para todos os pontos. Elas podem até se tocarem, mas não pode haver cruze dentro do intervalo de interesse, que é o intervalo CD. Então, w de y maior ou igual que v de y para todo y pertencente a CD. Isso significa que o gráfico de w está sempre mais à direita do gráfico de v. Então, a área dessa região será simplesmente a integral de c até d da função v de y w de y menos v de y dy. E a dedução é bastante semelhante, é análoga, exatamente bem parecida, né, com o que nós fizemos para as funções, duas curvas entre gráficos de funções da variável x, fazer a divisão do intervalo CD, divisão em n subintervalos e dividir a região delimitada pelas duas curvas em faixas e aproximar as áreas das faixas por áreas de retângulos e somar os retângulos, né, que a soma das áreas dos retângulos serão as somas de Riemann, no caso, para a função v menos w, a função diferença v de y, a função diferença w de y menos v, né? A função w é a que está mais à direita, a função v é a menor, é a que está mais à esquerda. Então, por exemplo, vamos calcular a área da região englobada pelas curvas x igual a y2 e y igual a x menos 2. Isso foi exatamente a conta que fizemos no exemplo anterior, né? A área dessa região aí que já encontramos, ela é igual a 9/2. Não foi tão simples calculá-la porque nós tivemos que dividir essa região em duas, né? Uma região no intervalo 0,1 e a outra no intervalo 0,4, né? Porque tínhamos considerado as funções como funções de x. Agora, se enxergarmos essas duas curvas como gráficos de funções de y, o cálculo será mais simples, porque a curva que está à direita seria a reta, né? Essa seria chamada de w de y igual a y mais 2, se eu isolar o x na equação da reta. A equação da reta é y igual a x menos 2, então isolando o x, eu tenho x igual a y mais 2, então eu posso chamar essa expressão y mais 2, né, a primeira função, a função que está mais à direita, que é a reta. A função que está mais à esquerda, né, é a parábola, né, o ramo de parábola, e essa é a v de y igual a y ao quadrado. Os pontos de intersecção que me geram um intervalo CD, ali na figura eu estou vendo que esse intervalo é o intervalo 1, 2 no eixo Y. Como encontrar esse intervalo, né, os pontos de intersecção? Achando as coordenadas Y dos pontos de intersecção entre as duas curvas. Então eu tenho a primeira curva x igual a y2, a segunda curva x igual a y mais 2. Então, igualando as duas, então eu tenho y2 igual a y mais 2. Então, a equação do segundo grau, equação quadrática, y quadrado menos y menos 2. Então, eu posso resolver aí para o Bhaskara e acho as raízes y igual a 2 e y igual a menos 1. Portanto, o intervalo de integração é de menos 1 até 2. A função que está mais à direita é a equação da reta, y mais 2. A que está mais à esquerda é a parábola, x igual a y ao quadrado. Então, na variável y, essa área pode ser calculada como uma integral mais simples, né? Na variável x, eu tive que dividir o problema em dois, né? Em duas áreas, em duas regiões.
mas na variável y não foi necessário, né? Basta uma integração dessa função bem simples a esse polinômio. Tá aí a antiderivada, vou usar o teorema fundamental do cálculo agora, antiderivada de y, y2 sobre 2, a antiderivada de 2 é 2y e a de y quadrado é y3 sobre 3, no limite inferior de integração menos 1, limite superior 4. Então, esta área eu faço para fazer a conta, basta substituir o y por 4, depois por 1 e subtrair. E ao fazer isso, você tem 10 terços menos 7 sextos, e isso, fazendo a continha, dá exatamente o valor que já sabíamos, né, que é o valor 9/2, o valor da área dessa região englobada entre a parábola x igual a y2 e a reta y igual a x menos 2.